Boa noite, gente. Hoje, 13 de novembro de 2022, domingo, momento quando eu estou gravando esse segundo vídeo, que é o nosso segundo capítulo do tema da semana. Semana passada nós falamos sobre o pensamento, coisas do tipo, e a gente vai dar continuidade essa semana com um tema que fala sobre a fé. A fé que transporta montanhas, a fé que tem como consequência a esperança, a fé que os problemas nossos, de todos nós, os problemas existenciais têm solução e que o tempo, sempre o tempo, ele vai amadurecer essa fé. E como a gente comentou no vídeo anterior, esse canal, essa página, esse site, vamos dizer assim, não importa o nome que as redes sociais adotam, cada uma, mas é um lugar, digital, eletrônico, virtual, porque agora quem está me assistindo virtualmente. Então, eu chamei ele de Sabedoria de Mestres, onde tem como mestre primordial e acima de todos os outros mestres, o Senhor Jesus. Bom, eu quero falar hoje sobre a fé. É o tema dessa noite. Bom, eu sou da cidade de Marituba, vivo atualmente na cidade de Marituba, mas eu nasci em Belém. E, coincidentemente, hoje, no dia 13 de novembro de 2022, tivemos a comemoração do Círio de Nazaré da cidade de Marituba, da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Inclusive, eu pude participar um pouco, colaborar nesse trabalho. Eu presto serviço, sou colaborador da Rádio Maria FM. Eu ajudo na parte de áudio, mesa de som, de alguns apresentadores, radialistas de alguns programas da rádio. E hoje foi algo muito bom, porque eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Nossa Senhora Maria de Nazaré, que é uma grande discípula do Senhor Jesus, e além de discípula do Senhor Jesus, ela também foi a mãe material daquele que é o nosso Salvador, que é, acima de tudo, a pedra angular da fé, que nos trouxe uma representação da grandeza de nosso Pai, o Criador do Universo, o Senhor da vida, o nosso bom Deus. E já que nós começamos a falar da fé, desse grande Deus, que é Pai, que é a causa de tudo isso, eu busquei informações. Bom, como eu falei no outro vídeo, eu não tenho a pretensão de representar qualquer tipo de doutrina religiosa do mundo. Não é esse o meu objetivo. Mas o meu objetivo é aproveitar esse tempo para meditar e refletir temas da vida. E como tema diretor, aquele que é o nosso mestre. Porque não tem outro ensinamento mais profundo que nos possa nos transportar e nos preparar para viver no mundo antes, durante e depois dessa vida material, senão Jesus. Porque ele foi aquele que nos últimos dias, em uma passagem disse, eu venci o mundo. Crede em Deus, crede também em mim. No mundo tereis aflições. Ele conclui dizendo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bom, o Senhor Jesus, que é sempre o mestre dos mestres e sempre o será,
sempre trouxe mensageiros ao mundo, porque eu considero como sendo o governador espiritual do planeta Terra. E antes da sua vinda, ele trouxe os profetas. Ele esteve presente em corpo material conosco. E depois dele, ele continua enviando mensageiros da sua doutrina de amor. Só que o Senhor Jesus tem como rebanho toda a humanidade. O Senhor Jesus não faz distinção se você está na religião A, religião B, se você tem fé nele ou se você não tem fé nele. O amor de Jesus é algo que a gente está construindo o entendimento e a compreensão. Bom, nós não podemos atribuir a Jesus as emoções, os pensamentos e o entendimento nosso, que somos limitados para compreender a grandeza de Deus. Tanto é que numa passagem, quando ele esteve com Nicodemos, em que ele falava do nascer de novo, e Nicodemos questionava como pode eu voltar de volta ao ventre de minha mãe, e o Senhor Jesus redargue, se não entendeis as coisas do mundo, do teu mundo, como compreendereis coisas de Deus? Então, o Senhor Jesus nos deixou muitos ensinamentos, a grande maioria deles bem objetivos, bem claros, bem diretos. Mas outras passagens dele, nós precisamos ter desenvolvimento mental, psicológico, espiritual, e desenvolvimento dessa fé, para acreditar em coisas que ele nos ensinou. Tanto é que tem um momento em que ele vai numa viagem de barco com os discípulos até uma ilha, e fala por parábolas, sobre a questão da semeadura, Ele ensina, e depois os discípulos questionam ele: Senhor, por que eles falam por parábolas? E o Senhor diz a eles: porque a vós foi dado o entendimento do reino dos céus, mas a eles não. E ele depois ensina que as várias posições da compreensão humana, o que cada um pode acolher, o que cada um pode compreender, o que cada um pode desenvolver em si. Mas o Senhor Jesus, que compreende a vida humana, porque ele é o construtor, administrador desse planeta, na direção de Deus, ele ensinou que existem corações que não estão prontos para grandes ensinamentos, desenvolvimentos. Existem corações nossos, eu mesmo, no meu princípio, eu não sabia orar, eu não sabia entender, eu não sabia o significado da fé. Eu, na minha infância, quando eu frequentava a igreja católica, eu fazia a oração, eu participava da ceia, mas eu tentei ser até, na época, de uma igreja, eu não lembro qual era o bairro, coroinha da igreja. Eu não compreendi por que a gente tinha que tomar a hóstia, por que a gente tinha que, depois que tomava a hóstia, os cristãos da igreja católica, eles ajoelhavam, faziam a prece, os agradecimentos. Eu era criança e eu pensava naquilo, por que a gente faz isso naquele momento? Eu não entendia. Depois eu passei por outras religiões. Bom, muito que eu sei teoricamente sobre Jesus, eu aprendi nos livros espíritas. Passei muitos anos estudando os livros espíritas, mas eu não compreendi certas coisas que aconteciam na minha vida, porque muitas coisas boas eu já desenvolvia, Bom, eu tinha um coração mais ou menos amigo, mais ou menos bom. Não sou perfeito, ninguém é perfeito que está nesse mundo. Perfeito foi só o nosso Senhor Jesus. Todos nós somos aprendizes, alunos da vida. Depois eu conheci a Umbanda. Conheci a Umbanda em algumas casas, Então, a Umbanda, ela tem a questão também parecida com o espiritismo da mediunidade. Aprendi muitas coisas lá, Eles trabalham com muitos produtos da natureza, das ervas, dos banhos.
Eu aprendi muita coisa lá com eles sobre isso, né? Eles falam muita coisa sobre a questão, é mais prática do que teoria. Porque nas casas onde eu passei não existe estudo como existe no Espiritismo, né? E depois eu conheci também a igreja evangélica, né? Eu conheci na igreja evangélica um estudo que se faz muito profundo da Bíblia, onde se lê o Velho Testamento, o Novo Testamento. Bom, eu conheci um pouco o Novo Testamento, que eu cheguei a estudar algumas vezes, né? E depois estudei também, e agora eu vou começar, esses tempos agora, eu tenho me interessado sobre o Velho Testamento, né? Mas eu fui aprendendo um pouco de cada um. E não só nas pessoas que representavam essas religiões na nossa cidade, na nossa região, nosso país, nosso mundo. Porque em outras religiões, em outros mestres abaixo do Mestre Jesus, por isso eu tenho como nome, o nome do canal, né, como sabedoria de mestres, porque todos podem ensinar alguma coisa de Deus, do perpétuo, do imaterial, do tesouro de vida eterna. Então, cada um de nós tem alguma coisa que pode ensinar. Nós não somos autossuficientes enquanto viventes nesse corpo material. Ninguém pode ser autossuficiente em tudo. Todos, sem exceção, precisamos uns dos outros. Até o trabalho que dignifica o homem, né? E o homem, eu não digo somente o homem masculino, mas o homem no sentido geral, do ser humano da Terra, né? Ele é um primórdio do sistema, não vou dizer sistema, ele é um primórdio do desenvolvimento da solidariedade. Porque o profissional que desenvolve a sua tarefa, o seu trabalho, né? E é remunerado pelo aquilo que ele desenvolve, né? Ele, apesar de estar fazendo um trabalho pelo qual ele merece o justo salário, o pagamento, né? Ele está aprendendo a solidariedade. Mas lá na frente ele vai compreender um sentido eterno desse trabalho, né? Esse trabalho que ele é remunerado, né? Lhe proporciona o ganha-pão de cada dia, né? A questão de poder ter aquisições materiais, o conforto, o reconforto, aquilo que o seu livre-arbítrio, né, dita com o emprego que faz do seu salário, do seu dinheiro, né? Mas não existe só esse trabalho, né? Existe de todas as maneiras você pode trabalhar, mas existe também aquele trabalho, né, que é o trabalho interior, onde eu compartilho de mim aquilo que eu posso solidarizar com o meu próximo. Quando você ouve, quando você fala, quando você é uma mão amiga, quando você doa alguma coisa que está ao teu alcance. Nem sempre nós podemos doar coisas materiais, mas nós podemos doar alguma coisa do meu entendimento, alguma coisa da minha profissão, ou seja, eu posso compartilhar algo de mim. E isso é louvável. E quando eu faço isso de mim, sem querer algo em troca, sem querer alguma paga, uma retribuição, o meu pão, ganha-pão, ele fica nos céus. Quando o Senhor Jesus fala, buscai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Esse tesouro do céu é aquilo que eu posso fazer, que eu vivencio, que eu exercito, onde eu compartilho, onde eu me solidarizo com o meu próximo e eu não desejo outra paga senão ter a consciência tranquila que naquele momento eu fui solidário, eu fui fraterno, eu compartilhei algo que estava ao meu alcance fazer e não desejei algo em troca. Eu não desejei ser remunerado, seja ao menos com a gratidão, ao menos com alguma troca. Bom, você fez isso por mim, eu vou lhe dar isso. Não. Quando eu faço, eu me excluo de querer qualquer tipo de recompensa no mundo. Pode ter certeza que a recompensa está aqui. Quando o Senhor Jesus fala, né, recompensa no reino dos céus, tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, é no sentido de que essa é a minha interpretação, de que aquilo que eu fiz tem como paga a minha consciência de que eu pude ser solidário, pude ser fraterno, pude compartilhar com alguém e eu não cobrei por isso. Então, esse entendimento. Não estou dizendo que nós devemos... Não estou dizendo que o profissional não deve cobrar pelo seu trabalho,
Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando eu adquiro maturidade do senso de solidariedade, essa minha solidariedade, se eu quero que ela seja algo na direção do bom Deus, na direção do nosso bom Senhor Jesus, e eu quero que isso que eu manifesto, que eu me expresso, que eu dou, que eu me despojo, a palavra não foi colocada muito bem, que eu renuncio, quando eu tiro de mim para atender aquele que tem necessidade, quando eu tiro de mim aquele que tem carência, ou aquele que falta informação, aquele que falta alguma coisa que possa preencher algo que ele tem buscado e não encontra a solução, e eu posso ser solidário com ele, tenha certeza que nosso pagamento está aqui, na consciência tranquila. Bom, essa fé de sermos solidários, quando o Senhor Jesus fala, de amarmos uns aos outros como eu vos amei, é no sentido de que o Senhor Jesus amou a humanidade, amou a todos. Quando estava nos últimos suspiros do seu corpo físico, no seu corpo físico, pregado na cruz, tem a mensagem que diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Porque aquela humanidade que momentos antes havia recebido ele, com aplausos e comemorações, foi a mesma humanidade que preferiu a Barrabás do que a ele. Bom, eu vou entrar no tema agora sobre a questão da fé. Isso foi apenas uma introdução dessa reflexão, dessa meditação. Existem vários mensageiros do Senhor espalhados no mundo que vieram antes dele, com ele e depois dele. Eu não estou sendo exclusivista, não estou querendo fechar um grupo que eu vou ler aqui, que são apenas os únicos, não. Mas eu vou destacar apenas alguns, não porque eles são melhores ou piores do que os outros, não tem nada a ver com isso, gente, por favor, não me interpretem mal. É apenas uma pequena reflexão, tomei alguns exemplos, mas não são os únicos. Todos nós que possamos, exercer uma fé, e a fé naquilo que é permanente, naquilo que é eterno, que não é perecível, que permanecerá em nós, isso é de Deus. O que vem de Deus é permanente. No desenvolvimento do tema da noite, eu vou falar de algumas mensagens que falam dessa fé. Eu vou citar algumas religiões muito tradicionais fora do Brasil, porque eu mencionei 4 religiões, mas não são só essas religiões que tem no Brasil, mas são, vamos dizer assim, as mais conhecidas e as que eu pude adentrar em seus templos. No judaísmo, ele tem como poder supremo um Deus único e criador chamado Adonai. No islamismo, tem como um Deus único chamado Alá. No hinduísmo, uma suprema realidade, Brahma, que se manifesta em cerca de tantos outros deuses. No budismo, Buda ensinou que nada é permanente. Há um grupo politeísta e ateu. Uma introdução que eu peguei, inclusive essa informação eu peguei no site, mas eu não posso faltar com a fonte, a gente tem que dar um texto que fala sobre religiões, no portal terra.com.br, Tá. E na religião tradicional da China, existe a corrente dualista baseada no Yin e o Yang, e a corrente politeísta cujo Deus Supremo é conhecido como Guan Yun. Bom, gente, me perdoem as pessoas que professam fé nessas religiões. Eu não quero ensinar nada sobre aquilo que eu não conheço. Eu apenas fiz uma introdução de uma informação que eu colhi na internet. Estou apresentando aqui não com o fim de falar dessas religiões em si, mas com o fim propósito de comentar que elas, em todo lugar, e não são só essas, em todos os outros lugares, gente, até nas regiões, nos povos que ainda existem em algumas regiões do planeta, primitivos, eles têm fé.
tem fé também. Então a fé está presente em todo lugar, em toda região, em todo país, em toda pessoa que confia em algo eterno, em algo que é supremo, superior, né? E o nosso tema de hoje também tem uma referência. Como eu falei, né, que em todo lugar existe a fé, em todo lugar existe uma confiança, né? Em Romanos, capítulo 3, versículo 29, diz um trecho assim: é, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Interroga. Sim, também dos gentios. Esse trecho que eu destaquei de Romanos, né, que são as cartas de Paulo, né, ele fala que Deus, ele não faz exclusão de suas criaturas, de nós, seus filhos. Deus, ele ama a humanidade toda. E quando a humanidade estava preparada para receber o governador do planeta Terra, que é o máximo representante do bom Deus no nosso planeta, o Senhor Jesus, ele veio falar de um Deus bom, de um Deus justo, misericordioso. E aqui está o ensinamento de Paulo de Tarso. Vê a transformação que aconteceu na vida de Paulo. Quem conhece, né, a passagem, a história de Paulo, né, ele foi perseguidor inicialmente dos cristãos. Jesus já havia voltado para o Pai, né, e ele foi perseguidor dos cristãos iniciais, né, e ele assassinou alguns, né. Mas quando ele estava na estrada de Damasco, e tem um texto que vai fazer alusão a isso, né, ele compreendeu o significado de Jesus. Ele compreendeu o sentido da mensagem de Jesus. Porque Paulo, ele compreendia Deus através dos textos antigos. Tudo bem, era o que existia, mas ele ainda não tinha tomado conhecimento da grandeza de Jesus e de que Jesus é, de fato, o representante de Deus na Terra e que aqueles mensageiros antigos, os antigos profetas, né, também são mensageiros de Jesus. Então, o que falta para todos nós é educação. A educação, não só a educação do rótulo religioso, que é muito importante porque é o princípio de tudo. Nós precisamos, em um momento da nossa vida, adentrar um templo religioso. A grande maioria de nós precisa disso. E é muito louvável, porque quando nós buscamos a casa religiosa, o templo religioso, nos seus variados rótulos pelo mundo, pelo Brasil, nós estamos buscando Deus. Nós estamos buscando o Senhor Jesus para aqueles que têm como rótulo o nome Senhor Jesus. Mas a fé, ela é importante no sentido de que acreditamos em uma divindade suprema. Não importa o nome que você dê a ela, como nós iniciamos o nosso texto, né, falando de Adonai, Alá, Brahma e tantos outros nomes, né? Para Deus não importa como você o conhece. O importante é que o seu coração, em algum momento da sua vida, se dirija ao Pai. Mesmo que você busque o Pai através de uma pessoa, mesmo que você busque o Pai através de um padre, através de um pastor, através de um médium, através de alguém que fale de Deus. Mesmo que esse Deus tenha um nome diferente daquele Deus do seu irmão, até do próprio ambiente familiar, né? Não importa o nome que cada um dá para essa divindade, para esse ser supremo, para essa causa universal. Porque a vida no planeta Terra tem uma causa, e a causa é Deus. A consequência é a nossa integração total com essa causa, com esse reino de Deus, que ela é um desenvolvimento de uma fé, que existe uma causa, que nós não estamos aqui por acaso, e como consequência, né, ela é nos vincular definitivamente com Deus.
E quando nós nos vincularmos definitivamente com Deus, né, a nossa mensagem, a nossa audição, o nosso pensamento, a nossa emoção se harmonizará com o Pai, com essa causa, com esse ser supremo, que para nós, para todos nós, para qualquer um de nós, pode ter um nome diferente. Mas Deus compreende. Isso é um desenvolvimento. O Senhor Jesus não falou uma vez, né? Perdão, a colocação foi muito coloquial, redundante. O Senhor Jesus não tem uma passagem quando estava com a mulher samaritana em que ele diz assim, que eu não vou falar as exatas palavras, mas vou me aproximar daquilo que diz o texto, né, bíblico. Que ele falou que, para a mulher samaritana, que adorais o que não sabeis. E ele dizia que haveria um tempo em que não se Eu vou tentar resumir, bem resumido. Ele dizia que Deus procura tais que o adorem em espírito e em verdade. Porque ele falou que haveria um tempo que haveria um só pastor e um só rebanho. Esse um só pastor e um só rebanho é o entendimento de que um dia toda a humanidade se harmonizará no sentido de que Deus é um só e que o representante máximo desse bom Deus na Terra é o Senhor Jesus. Isso é um desenvolvimento de um tempo, de muitas vidas. Tá bom? E esse tempo, ele nos proporcionará essa maturidade. Por isso, Romanos, né, capítulo 3, 29, Paulo anotou, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Então Deus, ele não faz exclusão de ninguém. Uma vez, eu não sei se eu comentei isso no vídeo anterior, tem um texto de um ensinamento, né, que um monge, né, estava caminhando numa estrada, né, e quando chega em determinado trecho, né, ele encontra um homem, né, que estava tentando, estava orando, né, estava pedindo ajuda a Deus, porque o seu carro estava parado, estava emperrado na estrada, orando, pedindo a Deus para que chegasse uma ajuda. O monge estava andando com os seus discípulos e seguiu em frente, não parou para ajudar. Mas lá na frente, no outro trecho, ele encontra outro homem que estava com o mesmo problema, com o carro parado na estrada. E aí o homem estava desesperado, chamando palavrões, xingando, dando uma porrada no carro e tentando empurrar o carro para fazer pegar. O monge parou, chamou os discípulos, vamos ajudá-lo. Ajudaram, empurraram o carro e o carro voltou a funcionar e seguiu a estrada fora. Quando o monge chegou no destino dele, os seus discípulos estavam reunidos, um dos seus discípulos chegou até ele e disse, mestre, por que o senhor ajudou aquele homem que estava falando palavrões, xingando, batendo no carro, isso, aquilo, todo desequilibrado, e não ajudou esse e não ajudou aquele primeiro que estava orando, muito bem aprumado, na fé da palavra, na sua posição. E o mestre disse assim, o monge mestre, né, disse, filho, aquele primeiro homem, de fato, estava orando, muito louvável a fé. Mas o segundo homem, apesar de não estar louvando, não se dirigindo ao Pai ou ao Senhor Jesus, e o monge, vamos dizer assim, né, não vamos botar o nome, né, não estava se dirigindo a uma ajuda suprema, ele estava tendo uma atitude, ele estava se movimentando para resolver o problema. Assim é a nossa vida, gente. Nós não devemos esperar que o céu venha até nós e resolva o nosso problema. Nós devemos ter atitudes positivas e devemos ter atitudes, né, nobres, de buscar a solução dos nossos problemas de maneira equilibrada. Devemos orar a Deus, devemos orar ao Senhor Jesus, devemos orar àquele que representa a nossa religião, aquele que é o nosso representante do nosso templo religioso, no Brasil, no mundo, em qualquer lugar. Nós devemos nos dirigir, mas nós devemos ter também atitudes positivas,
O Senhor Jesus foi muito bem claro quando disse: batei e se vos abrirá, buscai e achareis, pedi e obtereis. Mas nós devemos trabalhar para isso. Trabalhar no sentido de que eu devo construir agora o que eu quero alcançar lá na frente. Esse foi o primeiro momento do nosso comentário aqui. E depois eu selecionei apenas 3 textos evangélicos, né? Sobre a fé. Eu vou trabalhar primeiro os textos, depois a gente vai comentar sobre várias outras coisas. Mateus capítulo 6, versículos de 22 a 34. O texto evangélico diz assim, Novo Testamento, né? A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou de beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outras bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Bom, gente, esse texto longo de Mateus, né, fala da fé. Essa fé que transporta montanhas de dificuldades. Qual é de nós que não passa por problemas? Talvez eu, você, ou quem estiver vendo essa mensagem, não esteja passando exatamente por problemas materiais, no sentido de o alimento que precisa garantir a subsistência do corpo físico, ou o valor monetário para pagar as contas do mês, da semana, ou o problema que a aflige a doença material. Talvez eu não esteja passando por esse problema, mas existem outras lacunas a serem preenchidas. Às vezes, em nós, a carência de soluções emocionais. Às vezes, em nós, a carência de soluções do mundo mental. Às vezes, há em nós carência de um entendimento por que eu sou violentado na minha família, por que eu sou violentado no meu trabalho, por que eu sou violentado na minha comunidade, com os meus vizinhos, os problemas existenciais. Se formos listarmos aqui todos os tipos de problemas que todos nós passamos, já passamos ou vamos passar, eu passaria várias horas aqui falando de problemas e não teria fim. Porque a vida na Terra, ela é um constante exercício. Os desafios
que a vida nos impõe, isso não vem de Deus. Isso vem de nós mesmos. Lembra que o Senhor Jesus falou, o mundo é tomado por violência. Somos nós que nós nos agredimos uns aos outros, né? Então, às vezes, né, no nosso próprio seio familiar, eu não vou colocar rótulos de localidade, mas todos nós que podemos fazer uma reflexão, uma meditação, sabemos que temos coisas que precisam ser preenchidas e talvez agora não tenhamos encontrado respostas. Por isso o tema da noite fala da fé, porque a fé que existe uma solução, existe um tempo, existe uma espera, ela vai se desenvolver. Mas eu não devo parar no tempo, eu não devo estacionar no tempo. Não é porque eu sou limitado, seja no campo emocional, mental ou físico, que eu devo deixar de ser uma pessoa ativa, proativa, que eu não devo me relacionar com as pessoas, eu não devo me esconder de mim mesmo, me esconder do mundo. Eu devo estar no mundo e eu devo ser presente no mundo. Eu devo compartilhar com as pessoas, eu devo ser solidário com as pessoas. Bom, eu devo aproveitar a vida a todo momento. Eu desenvolvi uma reflexão que eu devo viver a minha vida independente de tudo. Sejam elas coisas, problemas interiores meus, ou sejam elas coisas, problemas de fora. Porque o fato é que quando eu amadureço essa fé, essa compreensão, esse entendimento, eu vou conseguir chegar ao entendimento de que os problemas de fora só podem influenciar na minha vida se eu permitir. A pessoa que me persegue no meu trabalho, na minha família, ou seja, os problemas que vêm de fora, onde eu não sou o causador, onde eu não sou o centro geratriz, aqueles que vêm de fora e nos pressionam, nos congestionam, nos limitam, ou nos atrapalham, ou nos embaralham a vida, seja a vida emocional, psíquica, seja ela qual for. Esse problema só vai ditar a minha norma de conduta se eu permitir que esses problemas possam influenciar na minha maneira de ser. Depende de mim, porque eu sou responsável para aquilo que chega de fora em mim. O Senhor Jesus foi muito bem claro quando disse, né? Não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai da boca do homem. Todos nós passamos por desafios, todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por experiências, elas positivas, elas negativas. Mas o destino quanto a essas experiências cabe a mim. Eu sou sempre o responsável por elas, de dar direção. Porque você pode ser influenciado, você pode ser coagido, você pode ser isso, aquilo, pode te fazer convites para isso, para aquilo, mas você é sempre responsável pela decisão. E a fé nesse Deus, nessa divindade, nesse Ser Supremo, ela pode me dar a direção de uma vida nova, de uma vida de equilíbrio, de uma vida de paz. Porque às vezes, gente, o mundo ao redor de mim pode estar em guerra, pode estar explodindo, mas se eu tiver fé e eu for responsável por ditar as minhas emoções, os meus pensamentos, né, e a minha conduta interna e externa, essas coisas de fora, apesar de me incingirem e me fazerem e me impulsionarem por uma conduta, eu terei sempre a decisão de acolher ou não acolher. Então a fé, ela nos proporciona tantas coisas maravilhosas, né? Agora, já são 40 minutos aqui, né? Tem um outro texto, né, que diz assim, essa fé no Senhor Jesus, essa fé num bom Deus, essa fé nessa divindade, nessa grandeza, nesse Ser Supremo, ela foi exemplificada em todos os lugares do mundo por aqueles que tiveram fé, grande, pequena,
tamanha, que resolveram problemas existenciais. Tem uma oração, que é a oração de São Francisco de Assis, que é aquela oração que diz o seguinte. Essa oração de São Francisco de Assis, né, que fala que nós temos que... Vamos fazer o seguinte. Eu vou ler uma mensagem, depois eu volto com Francisco de Assis, e por fim eu vou finalizar as mensagens que eu quero apresentar hoje, né, com uma outra mensagem. E eu vou concluir a reflexão da noite com o último texto, né? Diz assim uma mensagem. Essa mensagem, como eu lhes falei, gente, eu uso muitos recursos teóricos, né, nessas apresentações. E muito que eu falo, eu aprendi com muito profundidade em livros, né? E muitos livros deles espíritas, mas eu não estou professando, né, a doutrina do espiritismo, né? Eu não estou defendendo ela, tanto quanto não estou defendendo o catolicismo, tanto quanto não estou defendendo, né, a igreja evangélica, tanto quanto não estou defendendo a Umbanda, tanto quanto não estou defendendo, como estou lendo aqui, né, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, ou qualquer outra doutrina, ou qualquer outra fé em religiões. Eu estou apenas, como diz o título da nossa página, do nosso canal, a sabedoria de mestres, né? Porque em todo lugar nós temos ensinamentos profundos, né? E diz um texto que tem como autoria um espírito, que é Meimei, que escreveu através da psicografia de Chico Xavier. E esse texto, ele fala da fé. E essa mensagem ela é muito significativa, né? E a gente vai ler ela aqui, no sentido de que como me ajudou no momento anterior da minha vida e nesse ano, e sempre vai me ajudar, porque os problemas são sempre constantes, os desafios não param na nossa vida. A fé diz assim, que eu acredito em algo superior a mim, isso é uma fé divina, né? E que essa fé divina vai me proporcionar aquilo que eu busco nessa divindade. Existe também a fé humana, em que eu acredito nas minhas capacidades, de que eu vou superar os desafios, sejam eles profissionais, e que eu vou contornar o problema e dar uma solução para isso. A mensagem diz assim, confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, um texto muito nobre, muito rico de fé e de sabedoria espiritual, que fala da fé. E aí, olha como é muito bonito. O Espírito não falou do Espiritismo, apesar de o Espírito ter escrito através de um médium que foi espírita no Brasil. E em apenas um momento ela falou Deus. E ela defendeu o tempo todo a fé. Muito bom, muito nobre o texto. E aí, né, nós temos uma oração, que foi um desses, né, que ele foi um dos mais vivedores dessa fé tamanha no nosso Senhor Jesus, que foi Francisco de Assis. Ele tem uma oração muito bonita, muito bela, porque ele não só viveu essa fé, ele desenvolveu. E o Senhor Jesus, né,
já havia tocado no coração de Francisco de Assis, quando ele já vivenciava, pregava e desenvolvia essa fé grande e robusta no Senhor Jesus, quando diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Esta é uma oração de Francisco de Assis. E para terminar, os textos que nós escolhemos, diz assim: existe um canal no movimento espírita que é o Momento Espírita, E lá tem textos muito nobres que falam da fé em Deus, em Jesus, e dá ensinamento sobre a vida. Eu gosto de alguns textos espíritas, que eles são muito nobres porque eles não estão sendo exclusivistas. Eles não ensinam só para os espíritas. Eles ensinam para todos aqueles que tiverem a oportunidade de tomarem conhecimento desses ensinos nobres. E alguns deles muito sagrados. Sagrados no sentido que elas nos induzem a uma vida nobre, a uma vida de fé, a uma vida saudável. E muitos desses textos, que eu já comecei na semana passada a fazer algumas leituras, eles falam, não do Espiritismo, mas falam de Deus, de Jesus, da vida. E esse tema de hoje, esse texto de hoje que eu vou ler aqui para nós, diz o texto: Nascimento Especial. Todos os anos, os cristãos comemoram o Natal no dia 24 para 25 de dezembro. A história nos diz que Jesus, nosso mestre, em verdade não nasceu nesse dia, e aponta algumas datas prováveis, especificando dia, mês e ano. Afinal, quando realmente terá nascido Jesus? E onde? Em Nazaré ou em Belém? Se perguntarmos a Francisco de Assis o que ele sabe a respeito do nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, na praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo, pois sabia que ele é a fonte inesgotável de amor. Se indagarmos ao apóstolo Pedro quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos dirá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu negava outra vez ao meu mestre. Foi nesse instante que minha consciência despertou para a verdadeira vida. Se questionarmos a Joana de Cusa sobre onde e quando nasceu Jesus, ela nos falará: Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, ouviu o povo gritar: nega, nega, renuncia a ele! E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Nesse instante em que senti o fogo subir pelo meu corpo, e eu pude, com certeza e sinceridade, responder: não me ensinou só isso, ele também me ensinou a te amar. Foi então que nasceu Jesus. Se interrogarmos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus, a sua resposta será: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que me visitou o túmulo e ordenou-me: Lázaro, levanta e vem para fora. Nesse momento eu compreendi que ele era e ele nasceu em mim. Mas o doutor da lei, Saulo, transformado em Paulo de Tarso, nos afirmará: Jesus nasceu na estrada de Damasco, em pleno meio-dia,
quando a luz que o envolvia me cegou e ouvi a sua voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi aí que passei a enxergar um mundo novo e lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? A mulher samaritana da cidade de Sicar nos dirá que Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que ela o encontrou, e ele lhe ofereceu a beber da água viva, que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, Fotina descobriu que Jesus era o Filho de Deus e modificou a sua vida. Finalmente, Maria de Nazaré, sorrindo, nos falará que Jesus nasceu quando se escondeu das estrelas nas sombras da terra, quando o segurou pela primeira vez nos braços e sentiu que ali se cumpria a promessa de um novo tempo. Aquele menino enviado por Deus vinha para ensinar aos homens, seus irmãos, a lei maior do amor. Se já te permites banhar pelas claridades do Evangelho, permite que Jesus nasça em teu coração. Deixa que as vibrações dele te cheguem ao espírito e espalhe o perfume da sua presença, na senda por onde avanças na busca da vida. Refaze mentalmente o caminho percorrido, desde que a sinfonia da Boa Nova te alcançou, e propõe-te a viver a mensagem do Mestre, que é o teu modelo e guia, Jesus. Ele finalmente nascerá em ti. Isso é um texto da redação do Momento Espírita, que tem como título, Nascimento Especial. E eu gostaria de fazer um comentário sobre esses textos que eu li. Existem ensinos, em templos religiosos que dizem, que o Senhor virá, novamente, Isso é muito profetizado, nas igrejas evangélicas, E de fato, isso é verdadeiro que está no texto bíblico, Mas eu gostei muito dessa reflexão desses textos, porque quando Francisco de Assis viveu a sua mensagem, Jesus voltou ao mundo na pessoa e no trabalho e no exercício de Francisco de Assis. Quando todos esses nomes que foi citado no texto, viveram a mensagem de Jesus, Jesus nasceu de volta. Então, gente, eu faço uma reflexão dizendo que Jesus virá e voltará sempre ao mundo, na pessoa de cada um de nós. Ele pode nascer em mim, ele pode nascer em você, ele pode estar vivo no teu semelhante, dentro do teu lar, da tua casa, do teu trabalho, na tua rua. É só você perceber, é só você olhar. Existe em cada um de nós algo de Jesus. Mesmo que esse algo que nós percebemos em nós, em nosso semelhante, ou em alguém, ele não tem um rótulo de uma religião. Ele não professa uma fé rotulada. Talvez ele não possa dizer, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Mas a vida dessa pessoa, seja uma parcela mínima que seja, de um ato, de uma atitude, de uma maneira de viver, em uma parte da sua vida, ela pode estar sem saber ou sabendo, consciente ou inconsciente disso, de que Jesus está presente naquela pessoa. Porque qualquer parcela mínima que seja do bem desinteressado, do amor universal, que exercitemos, que vivenciemos, é Jesus de volta em nosso coração. E aí eu termino a reflexão dessa noite, o último texto evangélico, que é Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 8, quando diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige,
repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tuas coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, gente, para encerrar esse tema, né, a fé, ela pode transportar montanhas de dificuldades. Quando você não encontrar solução para os seus problemas, quando no seu templo religioso, o seu representante religioso não lhes der respostas que preencham a lacuna interior da sua alma, crê que existe um tempo para o amadurecimento de tudo na nossa vida. E se aquilo que eu busco, seja em qualquer lugar que eu esteja, não resolve os meus problemas existenciais, como foi meditado os vários textos, quando o Senhor Jesus fala, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã e tudo mais. Claro que todos nós que estamos na matéria, pelo menos para viver nessa matéria, isso é universal para todos. Nós precisamos do alimento de cada dia. Mas mesmo para aqueles de nós que já passamos, estamos passando ou vamos passando, não sabemos o dia de amanhã, ou aquelas pessoas que estão nessa situação de carência material e às vezes falta o necessário, passam o dia todo sem ingerir qualquer tipo de alimento, 1, 2, 3 dias, e sofre com a fome, você pode ter um alimento. Mesmo que ele não garanta a subsistência daquele momento, daquele dia do corpo físico. A fé. A fé, ela é o alimento. De que aquilo que eu estou passando, aquela carência, ela é apenas um momento. Um momento que terá solução. Lembra quando Lázaro, não Lázaro que foi ressuscitado, foi trazido à vida novamente, mas o Lázaro, né, que ia pegar as migalhas, né, que aquele senhor rico, né, não queria dar nem o resto para ele, né, as migalhas, né, ele ia lá na porta, né, pegava as migalhas que às vezes o seu funcionário entregava para ele, né, ele toma conhecimento e não queria que desse as migalhas para ele, né, quando ambos morreram, desencarnaram, como eu gosto de falar, que eu como aprendi e eu considero isso, porque morre o corpo físico, mas a alma é permanente e vive sempre. Eles foram para extremos opostos. Lázaro foi para, né, pai Abraão, e o homem rico foi para as regiões purgatoriais, né, as regiões de sombras. Porque o rico teve de tudo do bom, mas ele não foi solidário. Nem o resto que sobrava do seu prato de comida ele dava a Lázaro. E Lázaro guardava a fé. Faltava o alimento de todo dia para o Lázaro, tanto é que ele saía para buscar o alimento de cada dia, os gestos. Mas ele guardou fé. Ele não teve nada de material, de luxo. Lhe faltava o necessário, mas ele tinha fé. E quando morreu, ele foi, né, abençoado. E aí ele não poderia. Tanto é que aquele senhor, quando estava na região de purgação, né, pedisse para que Lázaro fosse molhar a água, o dedo na água, para suavizar a sua carência de sede. Ele disse que estavam em extremos opostos e que não podia ser feito mais nada naquele momento. Não existe pena eterna, gente. Eu considero assim, eu entendo que assim é. Tudo é mutável, no sentido da nossa conduta. Mas Deus é sempre permanente. E no momento quando eu desejo mudança, sempre há solução no amor, na fé. Bom, gente, esse foi o tema de hoje, a fé, né? Eu não sei se eu esqueci alguma coisa do que eu ia falar, eu acho que eu não esqueci. Tem muita coisa que você pode falar sobre a
fé. A fé que transporta montanhas de dificuldade. Quando você bater em muitas portas e não encontrar resposta, talvez você tenha esquecido de bater em uma porta. Essa porta é a porta do próprio coração. Porque em nós mesmos, quando fazemos um mergulho interior, quando fazemos reflexões e meditações profundas sobre a nossa vida existencial, daquilo como nós vivemos para o nosso mundo exterior, e nós buscamos solução positiva, crê que você tiver fé de que você pode transformar pesadelos em soluções e de que esse Deus bom, que pode ter rótulo ou não no mundo de um nome, ele te dará força. Ele não solucionará os problemas, porque isso cabe a nós. Porque os problemas que existem no mundo são responsabilidade nossa. Nós somos sempre os causadores. Então, gente, tenhamos fé. Fé e nunca entremos em desespero. Nunca percamos a fé de que tudo é uma experiência e o tempo dará solução. Essa solução depende de nós. Aprendemos a ser solidários, aprendemos a aprender uns com os outros, a buscar ouvir, a buscar falar, a buscar aprender com o que cada um tem de ensinar. Todos somos alunos, todos temos algo a ensinar uns para os com os outros. Muito obrigado, gente. Que assim seja.